I be rolling with the squad, we be going so hard like whoa. You know what it is. Oi galerinha, o Papo Geminiano de hoje vai trazer um vídeo super bacana para vocês, falando sobre estágio. Eu não sei se vocês sabem, eu não sei se abordei em outro vídeo, mas eu fiz estágio no ensino médio. Então eu vou abordar um pouquinho da minha experiência com vocês. E aqui, do meu lado, vai ficar os tópicos que eu vou abordar para vocês. Então se eu estiver olhando para o lado, não achem estranho, tá? Então vamos começar com o primeiro tópico, que é o processo seletivo. Como você deve fazer para conseguir um estágio no ensino médio? Há muitas empresas de estágio que divulgam as oportunidades de estágio em diversos lugares do Brasil, tá? Uma dessas empresas é a CIE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, e que ela abre muitas oportunidades de estágio, tanto para ensino médio quanto para ensino superior, tá? Além dela, a IESPRO, a BRED e há algumas outras. Outro meio de você conseguir estágio é pelo Correio Brasiliense, o Eu Estudante, que eles têm lá uma página só para estudantes. E lá eles divulgam muitas oportunidades de estágio. Agora, os pré-requisitos para conseguir um estágio de ensino médio são o seguinte: você tem que ter 16 anos completos quando você for assumir o estágio. Geralmente está cursando ou o primeiro ano ou o segundo ano do ensino médio. Há alguns estágios, sim, para terceiro ano do ensino médio, mas são muito poucos. Pelo menos aqui na minha região são muito poucos, é muito difícil de encontrar, tá bom? Geralmente, pelo menos pelo CIE, geralmente as oportunidades de estágio para ensino médio são para esses 2 anos, primeiro e segundo ano. Deixa eu ver o que mais. Isso. Então vamos para a segunda parte, que é o segundo tópico, aliás, que é a prova. Quando você se cadastra no site do CIE ou em qualquer uma dessas empresas, você quer aquela oportunidade de estágio, você precisa fazer uma prova de caráter eliminatório para ver se você tem chance ou não de conseguir o estágio. A prova é geralmente de conhecimentos gerais, língua portuguesa e noções básicas de informática, que são os pacotes Office, Excel, PowerPoint, Word, etc. Tá? Em algumas provas, ainda por cima, tem noções de matemática, mas geralmente é mais essas 3. Outra parte, que é o terceiro tópico, que tem que fazer é a entrevista. Se você passou na prova, você tem que fazer uma entrevista no órgão que você pleiteou a vaga. Essa entrevista, dependendo do órgão, pode ser de caráter eliminatório ou não, tá? No meu caso, eu fiz a prova, foi bem facinho, coisa ridícula. Qualquer um conseguia passar, eu fiquei em segundo lugar por causa de um ponto, tá? E a minha entrevista, eu não vou falar exatamente como é a entrevista, porque no meu caso, como o meu órgão paga muito pouco salário, eles não fizeram bem uma entrevista, eles só perguntaram se eu queria continuar no estágio, se eu queria fazer o estágio. Aí eu falei que sim e pronto, acabou, já estava contratada, tá? Mas tem os órgãos, eles fazem uma entrevista, alguns de caráter eliminatório e outros não. O quarto ponto do vídeo é salário. No caso, a gente não recebe salário, a gente recebe uma bolsa-auxílio mais o transporte. A bolsa-auxílio varia muito de órgão para órgão. Se o órgão ele chama muito estagiário, a bolsa-auxílio vai ser bem menor. Se o órgão não chama tanto estagiário assim, a bolsa-auxílio vai ser maior. A bolsa-auxílio de estagiário de nível médio é bem menor do que a de nível superior. E não vá achando que é grande coisa não, porque não é. A bolsa-auxílio geralmente vai de 300 até 500, 600 no máximo,
tá? E tem um vale transporte que pode ser de 6 a 9 reais. Então, geralmente o estagiário recebe só esses dois. Depois eu vou fazer um vídeo falando de menor aprendiz versus o estagiário e depois eu explico melhor um pouco esse ponto, tá? Mas geralmente é esse valor da Bolsa Auxílio. Então, agora nesse ponto eu vou falar um pouquinho da minha experiência, como foi meu primeiro dia, enfim. A minha experiência o estágio é uma coisa muito bacana, porque você ganha uma experiência enorme. E eu super recomendo vocês fazerem estágio no ensino médio, porque vocês descobrem se é aquilo ou não que vocês querem. Por exemplo, no meu caso, eu fiz um estágio em um órgão público aqui da minha região. E foi muito legal, foi muito bacana. Porque no setor que eu fiquei, tinha muita coisa para fazer e eu aprendi muito. Eu tive um convívio bem bacana com o chefe, amigo, os outros estagiários, enfim. Foi muito bacana. O meu primeiro dia foi normal. Assim, eu cheguei lá, não conhecia ninguém, né? E a minha chefe sentou comigo, explicou como é que funcionava lá, um pouquinho das coisas. E a partir do segundo dia que eu fui realmente pegando as coisas para fazer. Uma coisa que eu vou falar aqui também, na questão da experiência, é a função do estagiário de nível médio. A função de estagiário de nível médio depende muito do setor e do órgão, mas geralmente o básico que é cobrado para estagiário de nível médio é atender telefone, servir café, levar e buscar processos se for um órgão judicial. Essas funções mais básicas, tipo digitalizar processos, se for um órgão judicial também, né? Porque aqui na minha cidade a maioria do estágio de ensino médio é mais para órgãos assim, tipo envolvendo processos, entendeu? Então vamos ao próximo tópico, amigos. Eu fiz vários amigos lá no estágio, pessoal muito bom. A gatinha, minha linda. E, tipo, eu auxiliei muitos estagiários também, porque eu fiquei 1 ano e meio lá no estágio, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu fiz muitas amizades, enfim. Vamos agora ao próximo tópico, que vai ser os chefes. Os meus chefes eram amores de pessoas, gente. Eles sempre deixavam faltar quando eu precisava. Eles sempre compravam lanche pra gente. Então eles sempre foram um amor de pessoa. Não tenho nada que reclamar dos meus chefes. Aliás, eu fiquei muito tempo no estágio por causa dos meus chefes, porque eles realmente são amores. Além disso, os meus chefes, a maioria, assim, os mais próximos era da parte técnica. E os meus chefes, outros chefes, eram procuradores. Então, eu tive uma experiência muito rica com essas pessoas, entendeu? Com esse trabalho. Achei uma experiência muito boa. O próximo tópico é a duração do estágio, tá? Quando você entra no estágio, você faz um contrato, né? Você assina um contrato. E o contrato tem a duração de 1 ano, podendo prorrogar até 2 anos, tá? Meu pai resolveu gritar bem agora, tá? Enfim. Você tem um período de 1 ano. Quando você vai fazer o processo seletivo, um dos pré-requisitos, que eu me esqueci de falar, é que você tenha disponibilidade para estagiar num período mínimo de 6 meses. Então, o contrato varia de 6 a 2 anos, tá? E só pode prorrogar até 2 anos. Então, é isso. A outra... I be rolling with the squad, we be going so hard like whoa.